Vamos lá então, mulher memorável. Conselhos de sabedoria é o que esse livro de Provérbios tem. E esse capítulo 16 ele está recheado de conselhos. Quem vive por propósito consegue controlar a si mesmo. Então, esse daí já é um dos conselhos, né? Viva com propósito. Eu vou começar já com o primeiro versículo do capítulo 16. O coração do homem pode ter planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então é isso, nós podemos fazer vários planos, né? Nós fazemos muitos planos e temos muitos sonhos, mas nem todos são para a glória de Deus, não é mesmo? Então tem planos e tem sonhos nossos que não vai de encontro com os sonhos e os planos de Deus. Então não é para glorificar a Deus. Nós temos que estar bem atentas a isso, para não fazer nenhum plano que não esteja alinhado com os planos de Deus. É muito importante que todos os nossos desejos e sonhos sejam colocados diante de Deus, porque só Deus é que dá a direção. Então, se nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, Ele dá a direção para nós, né? Então, nós não tem como errar o caminho, porque nós estamos sendo direcionadas com Deus. Agora, se nossos sonhos, nossos projetos não estiver alinhados com os sonhos e projetos de Deus, Deus ele não vai interferir nos nossos projetos. Ele não vai, ele pode dar o livramento para nós, mas ele não interfere. Só que também ele não dá a direção, né? Porque foi nós que escolhemos esse propósito, foi nós que escolhemos esse caminho. Então nós temos que arcar com as consequências. Então não é mais fácil a gente colocar diante de Deus nossos planos e nossos projetos para que não tenha erro, não tenha consequência, não tenha que a gente não quebre a cara, né, com os nossos projetos. Então, antes de fazer qualquer plano, qualquer projeto, pergunte para Deus se é isso mesmo que Ele está querendo para a nossa vida. Coloque diante de Deus, abra um jejum e oração, deixa Deus confirmar no seu coração que realmente é isso, e aí sim você coloca em prática esse teu projeto, esse teu sonho. Não vai fazer nada sem perguntar a Deus se realmente é isso que é para ser feito, porque senão você vai entrar em caminhos tortos, vai entrar sem direção nesse propósito, e aí você pode perder muito mais do que você espera ganhar. Então, tenha visão, tenha consciência de que você precisa da direção de Deus. O outro conselho, ele está no versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Então é isso que eu estava falando. Planeje com Deus, faça tudo com a permissão de Deus e você não vai errar nos seus planos. Consagre todos os seus projetos para que tudo em nossa vida flua plenamente. Então, se a gente quer que algo flua, né? Se a gente quer que algo prospere, se nós queremos que o nosso projeto, a nossa empresa, o nosso casamento, a nossa amizade, o que for que nós estivermos planejando, nós temos que consagrar a Deus, nós temos que deixar na mão de Deus, porque senão não vai fluir, né? Não vai prosperar. Então nós temos que entregar tudo, entregar mesmo, de olho fechado e confiar. Não adianta você entregar segurando, você tem que entregar e largar tudo, né? Entregar por completo, deixar tudo mesmo na mão de Deus. Você não confia em Deus? Você não acredita? Você não crê que Ele tem o melhor para a sua vida? Então, se você acredita que Ele tem o melhor para a sua vida, é entregar tudo mesmo, todos os seus projetos e planos. Agora, não tem como você crer que Deus quer o melhor para você e não perguntar para Ele se o teu plano, o seu projeto é o melhor para a sua vida, né? Você fazer sem perguntar para Deus, você fazer algo
sem consagrar a Deus, você fazer algum plano sem orar antes, sem jejuar antes, é a mesma coisa de você querer fazer as coisas sozinha e não querer a proteção de Deus, não querer a bênção de Deus, não querer que Deus opine na sua vida, opine nos seus projetos. Então, assim, é muito importante você ter essa aprovação de Deus, é muito importante você entregar tudo, tudo mesmo nas mãos de Deus, e é muito importante você ter essa intimidade com Deus e ver o que Ele acha dos teus planos, dos teus projetos, se é realmente isso que Deus sonhou para a tua vida. Lógico, a melhor coisa que nós podemos fazer é viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Nem sempre os nossos sonhos são os melhores para a nossa vida. Às vezes a gente sonha e é tão gostoso, tão legal, né? Falar, é tão bom ter um carro novo, né? É tão bom ter uma casa nova com piscina. Mas e aí, será que esse é o projeto de Deus? Será que esse é os planos de Deus para a nossa vida? Né? Então nós precisamos muito ver o que é que Deus tem para nós. Às vezes Deus não quer que nós tenhamos um carro novo agora, nesse momento, né? Porque o andar a pé nos traz uma experiência, um crescimento. O andar a pé, às vezes, traz até mesmo uma intimidade com Deus, porque quando a gente vai fazer uma trajetória, sei lá, vamos citar aí um mercado. Às vezes a gente vai no mercado, se a gente estivesse com o carro, a gente ia rapidinho, né? Agora, e se a gente estivesse indo ao mercado a pé? A gente poderia estar indo conversando com Deus, não é? A gente poderia estar vendo ao redor da nossa casa como que é as ruas, como que é. Então, assim, o andar a pé tem as suas vantagens. Então, nem sempre Deus quer nos dar o carro naquele momento, se é esse o nosso desejo no coração. Eu estou dando um exemplo, né? Mas às vezes você tem outros planos, outros sonhos. Então, o carro, se você pedir agora nesse exato momento e Deus não te deu, é porque ele tem outros planos, né? Outros projetos para você e quer você mais perto dele. Então, que nós possamos ter isso em mente, né? Colocar os nossos sonhos, perguntar para Deus se realmente é o momento, se realmente é isso que Deus quer para as nossas vidas. O outro conselho está lá no versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, tudo tem um propósito para Deus. Deus não faz nada sem um propósito. Deus não coloca, não deixa cair uma folha da árvore se ele não tiver um propósito para aquele ato, né? Então, assim, tudo tem um propósito para Deus. Deus, ele não faz nada aleatório. Deus, ele planeja, ele faz tudo certinho. Deus, ele sabe exatamente cada vírgula do que ele está fazendo. Se ele planejou um propósito na nossa vida, é porque faz sentido para ele. Ele não ia fazer sem, assim, aleatório, sem ter um plano, um projeto. Ele faz perfeito. Então, nós precisamos agir com um propósito e em tudo que nós formos fazer, a gente tem que ter um propósito. Tudo que nós formos fazer, colocar esse propósito nas mãos de Deus e analisar o propósito do que vamos fazer para saber se o que vamos fazer vai nos edificar, né? Então, às vezes a gente tem um propósito, tem um plano, mas não edifica nem a nós e nem ao outro. Então, para que a gente vai querer esse propósito, né? Para que a gente vai querer esses planos se não é para edificar nada nem ninguém? Então, assim, se Deus ele faz as coisas com um propósito certinho, por que nós não vamos fazer? E tudo para glorificar a Deus também, porque nós estamos aqui na terra justamente para isso, para falar de Deus, para edificar a vida do outro, para edificar a nossa vida. Então, se a gente faz um propósito e faz um plano e não edifica nem a nós, nem ao outro, para que a gente vai querer? Qual o propósito disso, né? Então, vamos parar, pensar, analisar
e verificar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com os nossos planos, com os nossos projetos. Se não for para edificar ninguém, aborta, aborta agora mesmo. Não prossegue, não prossegue se não tiver com um propósito firmado e nem se tiver também com a bênção de Deus, né? Você tem que estar lá alinhadinho com Deus. O outro conselho está no versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Então é assim, se você tiver dinheiro e não ter sabedoria para administrar o dinheiro, você acaba perdendo tudo, tudo que ganhou. O dinheiro é consequência do que você sabe, né? Que é a sabedoria. Imagine aí, você ganhou na loteria, tem aquele monte de dinheiro. Você vai fazer o que com esse dinheiro? Se você não tiver sabedoria para administrar esse dinheiro, você perde tudo, né? Você pega esse dinheiro, vai fazer uma viagem, troca seu guarda-roupa, compra uma casa, compra um carro, pronto. Logo você já vai ficar sem esse dinheiro todo, porque uma viagem não vai te dar o retorno. Você viajou, conheceu cidades, só vai te dar memórias. Uma casa, ela vai te dar dívida, né? Porque não é prejuízo, mas vai te dar. Você vai precisar gastar. Você vai gastar para pintar a casa, você vai gastar para ter auxiliares para te ajudar, né? Porque provavelmente você vai comprar uma casa grande, então você vai precisar de alguém para ajudar a limpar essa casa, né? Vai ter gastos com a manutenção. Vai comprar um carro, você vai ter gastos com o carro, porque gasolina, é óleo, é mecânico, é um monte de coisa. Então, assim, se você tiver sabedoria para administrar o dinheiro, você consegue até dobrar esse dinheiro, né? Você aplica em algum imóvel que te dê um retorno de aluguel, você compra uma loja, você investe compra dólar, não sei bem o que você pode fazer para te dar um retorno, mas você vai ter sabedoria e vai saber o que vai ser melhor para você para esse dinheiro dobrar, né? Então, isso é ter sabedoria. Não você gastar ele tudo de uma vez sem ter um retorno. Você tem que ter sabedoria de administrar o seu dinheiro, porque senão não adianta nada você ter um monte de dinheiro, um monte de ouro e não saber administrar e não ter sabedoria. Por isso que o sábio Salomão fala aqui, ó, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Então, peça sabedoria, porque a sabedoria te traz o dinheiro. Então, assim, prefira primeiro ser sábio para administrar o dinheiro, para depois você ter o dinheiro. O outro conselho, ele tá no versículo 20, que fala assim, ó, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, nós temos que prestar atenção nos ensinos, né, para termos uma vida próspera. Então, assim, nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco, prestar atenção em todos os ensinamentos, é aquilo que eu falei. Busque quem possa te ensinar. Busca ler livros de ensino que vai te edificar, que vai te encher de sabedoria, que vai te encher de conhecimento. Busca assistir filme, série, que vai te encher de sabedoria, que vai te edificar, que vai te encher de ensino, porque é o ensino que vai fazer com que você tenha uma vida próspera. Porque você ficar numa vida ignorante, como que você vai ter uma vida próspera? Você não vai saber o que é que está acontecendo, né? Você não vai ter entendimento do que você vai poder fazer para poder ter uma vida próspera. Então, busca conhecimento, busca entendimento, busca sabedoria, vá se qualificar, vá fazer cursos, vá assistir aulas, vá assistir ministrações,
Vá se encher de conhecimento. A outra sabedoria, o outro conselho está no versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, assim, controla o seu eu. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Controla o seu eu. Se você está lutando contra um vício, não sei qual é o seu vício, né? Um vício de cigarro, um vício de bebida, um vício de pornografia. Mulher também assiste pornografia. Um vício de pornografia, né? Você precisa ter domínio, né? Um vício de boca, tem gente que não consegue controlar a língua. Tudo que ouve sai falando, tudo que ouve aumenta, né? O que fala. Vício também de comida. Tem gente que não consegue controlar a boca. Acabou de comer uma coisa, já está lá procurando outra coisa para comer. Isso também é um vício, né? Tem que controlar, tem que ter domínio próprio. Você precisa ter domínio de você. Você precisa dominar o seu espírito, porque se você tem algum tipo de vício, você tem que controlar o seu eu. Você que comanda, você que dá ordem para sua alma, né? Você que dá a ordem para controlar todo o seu vício. Você controla. Se você parar e analisar, você controla todo o seu eu. É muito fácil você falar, a partir de hoje eu não vou comer exageradamente. A partir de hoje eu não vou falar mais do que precisa, né? Eu vou ouvir e vou guardar para mim. E às vezes nem ouça. Se não for te edificar, nem ouça. A partir de hoje eu vou parar de fumar, vou parar de beber, né? Você vai se controlar. Porque melhor é o longânimo do que o herói de guerra, do que aquele que fica sempre guerreando, né? Você sabe que aquela comida te faz mal, você tá ali em guerra contra a balança, né? Você sabe que o cigarro te faz mal e você tá ali em guerra com o cigarro. Você sabe que falar mais do que precisa, ser fofoqueiro, né? Na verdade, te faz mal e você tá ali na guerra contra a sua luta. Então vamos em guerra contra a sua língua. Então vamos parar com essa guerra. Tenha domínio, né, da sua alma, tenha domínio da sua boca, tenha domínio do seu vício, porque senão você não vai conseguir ter uma vida próspera, você não vai conseguir ter uma vida edificada se você não conseguir controlar o seu eu. Então, a partir de hoje, bota isso na sua mente, né? Agora você já sabe. Agora você já teve essa sabedoria, você já teve esse conhecimento, então agora é você colocar em prática a sua sabedoria. Lembra? De nada adianta você ser uma mulher sábia se não colocar em prática. Então passa a colocar prática a partir de agora. E olha, boca fechada, fechadinha, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E comece com a boca fechada. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A falta de controle da sua vida, a falta de domínio próprio, também é não ter temor a Deus. Então, tenha temor a Deus. O princípio da sabedoria, tenha temor a Deus, né? Vamos aí ter domínio próprio da nossa vida. Vamos controlar os nossos impulsos. Vamos controlar aquilo que está dominando a gente, né? Não deixe que nada de ruim domine você. Você é mais forte. Lembra? Você foi colocada no mundo para ser pilar, né? Pilar é forte, pilar é uma fortaleza. Então, faça jus do que Deus te colocou no mundo para ser uma mulher forte, uma mulher sábia. Tenha sabedoria, né? Controle o seu eu. Isso é ser uma mulher sábia. Controle sua alma. Isso é ter sabedoria. Isso é uma mulher sábia.
Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos até aqui, até o capítulo 16. Amém? Então era isso que eu tinha que passar para vocês, que vocês tenham uma noite muito abençoada, uma noite serena, uma noite tranquila, uma noite revigorante, que amanhã você acorde com o teu coração cheio de alegria, com uma disposição enorme para colocar em prática tudo que você aprendeu até aqui e que você amanhã levante mais sábia do que o dia de hoje, que as tuas forças se renovem amanhã, que a partir de amanhã você seja uma nova mulher, uma mulher mais madura, uma mulher mais sábia, uma mulher que controla o seu emocional. Amém? Então é isso que eu tenho para passar para vocês. Te desejo bênçãos sem limites. Te desejo que você aquebrante cada dia mais o seu coração, que a sua mente esteja voltada para Cristo e que você coloque em prática todo o seu entendimento. Um beijo no seu coração. Deus seja louvado na sua vida. Amém?